Gostaria de compartilhar com vocês uma história incrível para começar. Um pequeno grupo de jovens adventistas ouviu Deus chamando-os para alcançar pessoas que viviam em uma área muito difícil e perigosa. Antes de prosseguir, eles passaram muito tempo em oração, implorando a Deus que os guiasse. Ao longo da costa do Oceano Índico da Tanzânia, fica uma cidade com mais de 8.000 habitantes. A cidade é predominantemente de uma fé não cristã, com mais de 99% de seus habitantes pertencendo a essa religião. É conhecida por ser uma área altamente supersticiosa, fazendo com que muitas pessoas temam a cidade e seu povo. Várias tentativas foram feitas ao longo dos anos para introduzir as mensagens dos 3 anjos aos moradores da cidade, mas nenhuma foi bem sucedida. No ano 2000, no entanto, um grupo de jovens ousou conduzir uma série evangelística naquela cidade. Sabendo que o trabalho diante deles era delicado e arriscado, eles decidiram passar 2 semanas em oração fervorosa, implorando para que Deus interviesse pela salvação dessas pessoas. Surpreendentemente, alguns dias depois, eles realmente receberam permissão do governo da cidade para realizar reuniões religiosas lá. Então se tornou de conhecimento público que jovens adventistas conduziriam essas reuniões. Os jovens continuaram a orar fervorosamente, escolhendo ter seus momentos especiais de oração no início da manhã na praia, antes que as pessoas da cidade acordassem. Os jovens adventistas se reuniam fielmente à beira-mar todas as manhãs antes do amanhecer, clamando ao Senhor em nome dos moradores da cidade e pelas reuniões. Certa manhã, alguns jovens foram novamente enviados pelos anciãos da cidade para ir e matar esses jovens adventistas antes que eles começassem suas reuniões na cidade. Eles souberam que os adventistas começavam o dia em oração à beira-mar às 5 horas da manhã e decidiram que esse seria o melhor lugar e hora para matá-los. Então, uma manhã, os supostos assassinos foram até a praia e encontraram os jovens adventistas ajoelhados em oração fervorosa à beira-mar. Quando se aproximaram prontos para matar, o agressor viu uma parede de fogo cercando os jovens adventistas. E, obviamente, eles ficaram chocados e não ousaram atacar. Aterrorizados, eles fugiram. Os jovens adventistas continuaram com seus planos e começaram as reuniões. Mas os anciãos da cidade estavam determinados a detê-los. Eles enviaram seus jovens novamente para roubar seus equipamentos e móveis que estavam sendo usados para a reunião em uma área aberta. Mas uma noite, quando se aproximaram do local onde o equipamento estava sendo mantido, os supostos ladrões viram um homem muito alto vestindo uma túnica branca, segurando uma espada brilhante e andando ao redor do equipamento. Eles falharam novamente em executar seu plano perverso. Finalmente, os anciãos da cidade disseram aos seus jovens: "Vocês são covardes e não sabem como fazer essas coisas. Nós tomaremos as coisas em nossas próprias mãos e destruiremos esses jovens adventistas." Logo depois, enquanto as reuniões aconteciam em uma área aberta, 2 idosos vestidos com trajes tradicionais completos caminharam pela multidão em direção à frente, onde um dos jovens adventistas estava pregando. Mas antes de chegarem à frente, os anciãos da cidade começaram a correr e pular, gritando: "Estamos queimando! Estamos queimando!" Eles correram em direção ao pregador, mas depois saíram atrás dele. Embora ninguém tenha visto nenhuma chama, os atacantes agiram como se estivessem em chamas. Mais tarde, esses mesmos líderes explicaram como queriam atacar o pregador, mas novamente viram uma parede de fogo ao seu redor. Depois disso, os jovens da cidade abordaram os jovens adventistas, perguntando sobre os poderes supersticiosos que eles estavam evidentemente usando para se protegerem contra os ataques. E os jovens adventistas disseram que não acreditavam em superstição e que não teriam nada a ver com isso. Os adventistas explicaram alegremente que tinham o Deus vivo do céu e a proteção de anjos divinos enviados por Deus. Veio uma grande história, como você pode imaginar, por toda aquela cidade e cidades vizinhas, e no final, muitas pessoas foram batizadas. Um jornalista veio e relatou a história em um jornal nacional. Atualmente, há 3 igrejas organizadas naquela cidade, com um total de quase 200 membros. Então vamos pegar nossas Bíblias e procurar um texto no Antigo Testamento? Zacarias, capítulo 2 e versículo 5. Pois eu disse que o Senhor será para ela um muro de fogo ao redor e será a glória no meio dela. Você acha que essa profecia foi cumprida?
E quanto aos milagres de Deus, santificação, página 13. Anjos celestiais se curvam amorosamente sobre eles e são como uma parede de fogo ao redor deles. Nos lugares celestiais, página 30, andaremos entre os anjos. Eles serão como uma muralha de fogo ao nosso redor, e um dia andaremos com eles na cidade de Deus. Então Deus está previsto e preparado para a oposição à obra em que estamos envolvidos. Quem se qualifica? Quem se qualifica para essa proteção de uma parede de fogo? Eu vou dizer que qualquer um que defenda a verdade e esteja fazendo a vontade de Deus se qualifica. Amém. Qualquer um. Pode ser você, pode ser eu. A mostra desse espírito de permanecer firme pela verdade e dar a mensagem de Deus foi vista há 130 anos. Perto do final do século XIX, houve um movimento religioso que se sentiu impelido a fazer campanha para reconhecer formalmente o domingo como dia de descanso nos Estados Unidos. Eles queriam unir o país, eles queriam promover a moralidade entre as pessoas, fazendo com que todos voltassem à igreja no domingo. Bons motivos. Diferentes igrejas protestantes, grupos reformados, movimentos de temperança se mobilizaram em uma coalizão político-religiosa. E eles encontraram um campeão para liderar sua causa no Congresso, o senador republicano do Zicaira de New Hampshire, Henry W. Blair. O senador Blair, um proibicionista ferrenho e um cristão fervoroso, propôs um projeto de lei nacional de descanso dominical ao Congresso, projeto de lei do Senado número 2983, em 21 de maio de 1888. Eles teriam emendado a Constituição do Iowa por este projeto de lei e estabelecido o domingo como dia obrigatório de adoração para todos, sob a jurisdição dos Estados Unidos, em nome da educação. As transações comerciais teriam cessado naquele dia. As diversões públicas teriam terminado. O comércio interestadual seria suspenso. Todas as festividades, atividades seculares, desfiles, exercícios militares, depois que o senador Blair apresentou sua legislação, seus colegas legisladores encaminharam o projeto de lei do descanso dominical ao Comitê de Educação e Trabalho do Senado. Testemunhos foram ouvidos do comitê por ambos os lados. E Alonzo T. Jones, um pastor, professor, editor e administrador adventista do sétimo dia, apresentou o protesto mais forte contra esta medida dominical. Jones falou com ousadia e clareza perante o Comitê do Senado dos Estados Unidos em 13 de dezembro de 1888 e disse: "O governo não tem o direito de fazer nenhuma lei relacionada às coisas que pertencem a Deus ou ofensas contra Deus ou religião. O governo não tem nada a ver com religião. Tentar legislar o sábado seria uma infração terrível que tanto a Bíblia quanto a Constituição dos Estados Unidos proibia fortemente." Jones enfatizou que mesmo que o governo refletisse a vontade da maioria, ele não tinha mais autoridade do que um rei ou um papa para violar a liberdade de consciência e a liberdade de adoração dadas por Deus. Ele concluiu seu testemunho dizendo que o governo deveria deixar a religião para a consciência de cada homem e seu Deus. E essas palavras deixaram uma impressão duradoura naquele comitê do Senado. E como resultado, o Sunday Rest Bill e a Christian Education Amendment não conseguiram receber os votos necessários para seguir em frente e morreram no comitê. Parou bem ali. No entanto, o senador Blair não se abalou com essa derrota. Ele reapresentou variações do projeto de lei da lei dominical em 9 de dezembro de 1889. Mas em todas as ocasiões em que tentou, ele foi recebido com o mesmo destino: fracasso em obter os votos necessários no comitê. Esta foi uma grande vitória, é claro, para Deus e o povo de Deus e para a liberdade religiosa. Mas em 1892, os agitadores da lei dominical conseguiram recuperar algum terreno novamente com outro projeto de lei nacional dominical. Projeto de lei do Senado 2168. O objetivo deste projeto de lei era proibir a abertura no domingo de qualquer exposição para a qual o governo dos Estados Unidos faz verbas. Então, este projeto de lei estava essencialmente dizendo que se o governo dos Estados Unidos fosse financiar qualquer evento importante, feiras ou não, o domingo
domingo teria que ser mantido sagrado. Isso foi feito em antecipação ao maior e mais significativo evento comercial da história dos Estados Unidos até então, a Exposição Colombiana, também conhecida como Feira Mundial de Chicago de 1893. Embora este projeto de lei não tenha sido aprovado pelo Senado, ele inspirou outro esforço para aprovar uma lei dominical. A segunda medida foi introduzida pela Câmara dos Representantes, um projeto de lei civil de domingo, emprestando $5 milhões para a Feira Mundial de Chicago, condicionado ao fechamento no domingo. E esse projeto de lei da Câmara realmente foi aprovado e se tornou lei em 5 de agosto de 1892. Então, os agitadores do domingo finalmente atingiram seu objetivo por meio de alguma discrição. Agora, isso não era uma feira qualquer. Esta era uma feira que duraria 6 meses. Pessoas do mundo todo iriam participar. E ainda assim, sem o conhecimento de todos, os planejadores do evento para a Feira Mundial de Chicago retiraram a condição de permanecer fechada no domingo. Eles viram benefício financeiro em permanecer aberta 7 dias por semana. Então, eles abriram a feira no domingo e todos os 65 mil estandes e exibições começaram a conduzir seus negócios. As pessoas vieram em massa, centenas de milhares diariamente. E isso, é claro, causou uma resposta volátil dos agitadores irritados da lei dominical, que exigiram que tudo fosse fechado imediatamente. Eles começaram a fazer piquetes e campanhas com as denúncias mais fortes. Começou um debate nacional e os agitadores da lei dominical começaram a pressionar o Congresso para fazer cumprir a lei. Até a Igreja Católica Romana tirou vantagem de toda essa controvérsia sobre o fechamento dominical. O famoso cardeal católico romano Gibbons, de Chicago, deu seu famoso desafio de Roma durante a Feira Mundial de Chicago de 1893. Ele escreveu uma série de artigos que desafiavam abertamente os protestantes sobre por que eles deveriam manter o domingo sagrado e por que eles estavam lutando por algo que pertencia à Igreja Católica Romana. Roma estava rindo de toda a controvérsia ao ver as igrejas protestantes lutando para estabelecer leis dominicais na América. Novamente, para a glória de Deus, Alonzo Jones enfrentou esse desafio. Mais uma vez, em 1892 e 1893, ele assumiu o desafio de falar em defesa da liberdade religiosa e denunciar a opressão das igrejas nacionais ao usar o braço do Estado para impor sua religião. Em 1892 e 1893, Jones compareceu ao Congresso dos Estados Unidos e falou ao Comitê da Câmara sobre a Exposição Colombiana. Desta vez, ele veio com uma petição assinada com mais de 350 mil assinaturas de cidadãos americanos que se opunham a esta lei dominical. Como resultado, o governo manteve a paz e permitiu que a feira permanecesse aberta no domingo. Então, houve 2 vozes claras que saíram de todos esses debates e confusões. Número 1, a declaração clara de Roma de que o domingo é seu dia e sua marca foi chamada. E todos aqueles que apoiam esta instituição estão honrando o papado e não o Senhor da Bíblia. E número 2, A.T. Jones se destacou do lado da verdade e da retidão. Deus sempre terá um povo, meus amigos, que se oporá ao que Satanás está fazendo. Louvado seja Deus por isso. Agora, vamos levar essa questão para o nosso tempo. O mundo viu muitas imagens chocantes enquanto manifestantes forçavam a entrada no Capitólio dos Estados Unidos em 6 de janeiro de 2021. Uma das mais perturbadoras foi a visão de uma grande bandeira desfraldada do lado de fora do Capitólio. Projetada para parecer uma faixa de campanha, a bandeira sugeria que o caos que se desenrolava tinha o endosso de uma fonte improvável. Ela dizia simplesmente Jesus 2020, e essa era a bandeira do lado de fora do Capitólio naquele dia. Não há dúvidas de que um movimento e uma ideologia conhecidos como nacionalismo cristão motivaram pelo menos alguns dos que invadiram os corredores do Congresso naquele dia. O nacionalismo cristão é uma tentativa de ligar o cristianismo à identidade nacional. A ideia de que para ser um verdadeiro patriota é preciso também ser cristão.
Indivíduos acreditam que forças hostis estão atacando uma nação outrora cristã e os cristãos são, portanto, chamados a lutar contra essas forças para recuperar território perdido para sua fé. E não é de se surpreender, então, que a ideologia do nacionalismo cristão seja atravessada por fios feios de ódio contra qualquer minoria étnica ou religiosa que seja percebida como fora de sintonia com a forma dominante do cristianismo. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é muito clara sobre como vê o nacionalismo cristão. Essa ideologia é antitética à nossa teologia e crenças. É estranha aos nossos valores profundamente arraigados. A Igreja, suas várias instituições e seus representantes nunca se alinharão a nenhum partido político ou ideologia política. Não buscaremos preferência política e não usaremos nossa influência com líderes políticos ou civis para promover nossa fé ou inibir a fé de outros. Os adventistas do sétimo dia não devem buscar aproveitar o poder político para criar uma praça pública exclusivamente cristã. Em qualquer uma de suas formas e variantes, o nacionalismo cristão sempre prejudicará nosso testemunho do Evangelho. Mas essas nobres palavras nem sempre funcionaram na prática moderna. Um pastor escreveu recentemente sobre seus planos de deixar uma carreira ministerial muito bem-sucedida antes do esperado. Ele disse que o último ano foi difícil. Decidi me aposentar. Tive dificuldade em entender como religião e política ficaram tão emaranhadas até mesmo na Igreja Adventista. E seu lamento foi ecoado uma dúzia de vezes por pessoas que contam sobre conflitos sem precedentes nas congregações ou instituições que servem. A honestidade nos obriga a olhar para o espetáculo medonho da política americana como está sendo realizada hoje, em que o imperativo do vencedor leva tudo e impulsiona o partidarismo e a polarização em uma escala nunca antes testemunhada em nossa vida. Nem mesmo a igreja remanescente poderia ser imune às estratégias de corte e queima que colocaram raças umas contra as outras, a proteção da riqueza acumulada contra o bem-estar dos pobres e fizeram inimigos aqueles que antes podiam às vezes ser gentis uns com os outros sobre suas diferenças políticas ou teológicas. Infelizmente, a igreja agora frequentemente reflete a cultura. A luta da igreja é sempre consigo mesma. Podemos fazer um pacto para viver juntos com todas as nossas diferenças em cor de pele, em riqueza, em pontos de vista políticos? Podemos viver juntos como Deus quer que esse movimento viva? O chamado do Evangelho para ensinar e praticar a virtude da humildade é o ato mais contracultural do qual a igreja crente é capaz. Estamos dispostos a ouvir pacientemente uns aos outros, reconhecer a possibilidade de nosso próprio erro e nos reunir em torno de nosso compromisso compartilhado com o Senhor? Amigos, somos cidadãos de um reino diferente. Mesmo que desfrutemos das liberdades de nossa nação, sem a qualidade essencial da humildade, a igreja remanescente é apenas uma coleção fragmentada de partidários teológicos mantidos tenuamente juntos pela tradição e costume, e isso não é bom o suficiente. O testemunho que vence o mundo é a revelação de um povo que recusa a polarização provocada pelo preconceito e pelo orgulho, e que pratica a humildade sem a qual não pode haver comunidade de crentes. Agora quero me concentrar em uma frase nos escritos de Ellen White. Você já ouviu e leu isso antes? A apostasia nacional será rapidamente seguida pela ruína nacional. Ela escreveu isso em 1897. A apostasia nacional será rapidamente seguida pela ruína nacional. Alguns leram a declaração acima e concluíram que o atual Papa está trabalhando para trazer os Estados Unidos e o resto do mundo sob seu domínio por meio de uma mudança para a esquerda na política das nações. E eles concluem que coisas como socialismo, globalismo, políticas
ambientais levarão esta nação à ruína financeira. Mas é assim que a profecia retrata a sequência de eventos que levam ao fim dos tempos? Agora, não há dúvida sobre isso. Satanás usará todos os lados do espectro político para concretizar seu plano e, eventualmente, levar ao tempo de angústia. Ele ficará à esquerda, ficará ao centro, ficará à direita. Ele não se importa. Ele usará qualquer método para causar confusão e divisão entre o povo de Deus e o mundo. Mas a inspiração soletra, frequentemente em detalhes notáveis, a tendência constante de eventos que ocorrerão no futuro próximo. Não seria melhor permitir que os escritos inspirados nos guiem, já que afirmamos acreditar que ela foi a mensageira para este tempo e o fim do mundo? O maior perigo à liberdade na América não é um Estado autoritário ou um governo esquerdista controlando seu povo. A maior ameaça à liberdade é uma combinação de igreja e Estado instigada não primariamente por um papa, mas por protestantes. Vamos ler. Evangelismo, página 235. Agora observe. As igrejas protestantes são o ímpeto aqui, é o que diz. As igrejas protestantes se unirão ao Estado. Elas se unem ao Estado para sustentar uma religião falsa. E a imposição do domingo é a questão dominante. A imposição do domingo. Então, igreja e Estado se unem. E isso resulta em apostasia nacional. E isso traz ruína nacional. Número 2. Na América não serão os católicos os principais a nos colocar sob tirania. É o protestantismo. O grande conflito 615, o romanismo no Velho Mundo e o protestantismo apóstata no Novo, seguirão um curso semelhante em relação àqueles que honram todos os preceitos divinos. Número 3. A maior ameaça à liberdade não vem do Estado, mas de uma igreja apóstata. Grande conflito, 581. Que o princípio seja estabelecido uma vez nos Estados Unidos de que a igreja pode empregar ou controlar o poder do Estado, que as observâncias religiosas podem ser impostas por leis seculares. Em suma, que a autoridade da igreja e do Estado deve dominar a consciência e o triunfo de Roma neste país está garantido. Então, quem está no controle? A igreja. A igreja pode empregar ou controlar. O que eles impõem? Observâncias religiosas. O que é que assegura o triunfo de Roma nos Estados Unidos? Uma redistribuição de riqueza, socialismo, políticas ambientais, globalismo? Não. É quando a igreja protestante controla o Estado secular e impõe observâncias religiosas. Agora, esse padrão da igreja apóstata dominando o Estado é visto ao longo da história. Lembra que o Estado romano era Pilatos naquela época? Ele tentou salvar Jesus da cruz e os líderes da igreja apóstata, mobilizando as massas, exigiram, manipularam e pressionaram até que o Estado finalmente cedeu. Idade das Trevas, a mesma coisa. A igreja cristã apóstata daquela época dominava e controlava o Estado secular e juntos eles perseguiram milhões. No início deste texto, citamos que a apostasia nacional será seguida pela ruína nacional. Alguns aplicarão isso ao que percebem ser uma ameaça iminente de políticas de bem-estar esquerdistas, de redistribuição de riqueza e socialismo e globalismo promovidas pelo Papa Francisco e bem-vindas pelo novo governo esquerdista na América. É assim que os Estados Unidos aparentemente chegarão à ruína nacional em seu pensamento. No entanto, nos escritos de Ellen White, sempre que a frase ruína nacional é aplicada aos Estados Unidos, o contexto é em relação à legislação dominical. Isso é causado pela agitação, não principalmente de fontes católicas, mas de igrejas protestantes líderes que produzem a apostasia nacional, levando à ruína nacional. A questão no conflito final é, como sempre acreditamos que seja domingo versus sábado, não capitalismo versus socialismo. A filiação religiosa, a propósito, não é o melhor indicador das ações futuras de um líder governamental. Precisamos olhar um pouco mais profundamente para suas políticas, filosofia e ações passadas. Em um artigo do Washington Post de 2008, George W. Bush poderia muito bem ser o primeiro presidente católico da nação.
Sim, houve John F. Kennedy, mas onde Kennedy procurou divorciar sua religião de seu cargo, Bush acolheu a doutrina e os ensinamentos católicos romanos na Casa Branca e baseou muitas decisões importantes de política doméstica neles. Rick Santorum é um ex-senador dos Estados Unidos da Pensilvânia e um católico devoto, e ele foi o primeiro a dar a Bush o rótulo de presidente católico. Ele disse muito mais católico do que Kennedy. Mas a inspiração agora, voltando à inspiração, foca na legislação religiosa, na união da Igreja e do Estado, na aplicação do domingo, tudo impulsionado na América pelos protestantes. Quando nossa nação, em seus conselhos legislativos, promulgar leis para vincular as consciências dos homens em relação aos seus privilégios religiosos, impondo a observância do domingo e trazendo poder opressivo contra aqueles que guardam o sábado do sétimo dia, a lei de Deus será para todos os efeitos anulada em nossa terra e a apostasia nacional será seguida pela ruína nacional. Comentário Bíblico, volume 7, página 977. Para garantir popularidade e patrocínio, ela disse: os legisladores cederão à demanda por uma lei dominical. A demanda, lembre-se, não é algo feito a portas fechadas. A demanda vem do povo. E isso é, obviamente, pessoas religiosas exigindo uma lei dominical. E eles cedem a isso. Eventos finais, 132. Os protestantes estão seguindo os passos dos papistas, mais ainda. Eles estão abrindo a porta para o papado recuperar na América protestante a supremacia que ele perdeu no Velho Mundo. Abrindo a porta pelos protestantes, não principalmente pelos católicos. Então, inspiração, não conjectura, não especulação. A inspiração alerta repetidamente sobre a ameaça às liberdades civis e religiosas vindas principalmente das igrejas protestantes que, tendo perdido sua capacidade de persuadir a sociedade por meio de sua versão do Evangelho, decidiram recorrer à coerção para tornar as pessoas cristãs. Cristãos apóstatas, as igrejas protestantes da América têm se movido e cada vez mais se moverão para obrigar o Estado a impor seu dogma e sustentar suas instituições. Em nenhum lugar que li nos escritos de Ellen White, ela indica que a América imporá um sistema de tirania esquerdista, ateísta e humanista como um prelúdio à resposta reacionária da direita para então trazer leis religiosas. Ouça isto, Grande Conflito 592. Mesmo na América Livre, governantes e legisladores, a fim de garantir o favor público, cederão à demanda popular por uma lei que imponha a observância do domingo. Observe que a América ainda é dita livre quando governantes e legisladores cedem à pressão pública, exigindo a imposição da observância do domingo. Em vez de uma tirania de esquerda que supostamente leva a um tempo em que a marca da besta é imposta, a América ainda será livre de acordo com as palavras da inspiração. E eu simplesmente digo, não deveríamos confiar em Deus nisso? E que sua palavra inspirada seja nosso guia. Não é algo ruim estar ciente do que está acontecendo ao nosso redor. Precisamos saber quais forças estão em ação. Mas quando estamos prevendo como esta nação chegará à ruína nacional, vamos ficar com a inspiração. Agora vamos expandir isso um pouco para alguns princípios bíblicos básicos. Abra sua Bíblia comigo e vá para o livro de Levítico. Levítico capítulo 19. Levítico 19, versículo 18. Levítico 19, versículo 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Um indivíduo em particular chamado Chris Barker, um mago imperial da Ku Klux Klan, confiou neste versículo para apoiar sua maneira de fazer as coisas. Ele declarou, Levítico 19:18, não é o que você diz, ame o seu próximo. Estou lhe dizendo, Levítico 19, ame o seu próximo diz, ame o seu próximo do seu povo. Meu povo é branco, seu povo é negro.
Agora, é verdade que os qualificadores de seu povo, seus parentes e seu povo, demonstram que o termo próximo é usado aqui com uma referência específica aos companheiros israelitas. Alguns versículos depois, você encontra a mesma coisa. Levítico 19, versículo 33. E se um estrangeiro peregrinar convosco na vossa terra, não o molestareis. Mas o estrangeiro que habita convosco será para vós como um natural entre vós, e o amarás como a ti mesmo, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Obviamente, estes são estrangeiros que vieram a Israel para proteção, e eles estavam dentro da terra de Israel. Então, como Jesus resolve essa questão? O que ele diz sobre isso? Ele teve um debate público com um especialista na Torá e o especialista fez uma pergunta crucial. Se você quiser consultar, é Lucas capítulo 10. Ele fez a pergunta simples: e quem é meu próximo? Essa é a pergunta: e quem é meu próximo? E então em Lucas 10, Jesus contou a história do samaritano misericordioso. Essa foi a história que Jesus usou em resposta a essa pergunta em particular. Vamos ler um pouco mais aqui. Lucas 10, versículo 36. Qual destes três pensas que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? A parábola, obviamente, permite apenas uma resposta. Então, a pergunta do doutor da lei poderia significar, quando ele perguntou: quem é meu próximo? Quem sou eu para reconhecer como um próximo? Possibilidade 1 ou possibilidade 2. Como devo agir como um próximo? O doutor da lei queria a primeira. Jesus intencionalmente escolheu a última. Como devo agir como um próximo? Essa era a questão da parábola do bom samaritano. Como devo agir quando vejo alguém em apuros? Qual será a minha resposta? Jesus conscientemente aplica o termo próximo de acordo com o que o benfeitor faz e não de acordo para quem é feito. O doutor da lei queria usar a palavra próximo como um substantivo. Quem é meu próximo? Jesus leu como um verbo. Como devo ser um próximo? Como posso ser o próximo em outras palavras? Eu sou o próximo, e o que faço a favor ou contra o outro, independentemente de sua identidade, cultura, cor, credo, cultura ou condição, confirma meu status como um próximo. Então, ao contrário de Barker, não está dizendo o que ele quer dizer em Levítico 19. A parábola do bom samaritano está tão distante da ideologia da supremacia branca quanto poderia estar. Tudo bem, vou terminar isso. Não vou demorar muito com isso. Eu disse o que realmente queria dizer. Vou compartilhar com vocês Profetas e Reis, páginas 188 e 189. Entre os habitantes da terra espalhados em todas as terras, há aqueles que não dobraram os joelhos a Baal. Como as estrelas do céu que aparecem apenas à noite, esses fiéis brilharão quando a escuridão cobrir a terra e a escuridão total as pessoas. Na África pagã, nas terras católicas da Europa e da América do Sul, na China, na Índia, nas ilhas do mar e em todos os cantos escuros da terra, Deus tem em reserva um firmamento de escolhidos que ainda brilharão em meio à escuridão. Mesmo agora, eles estão aparecendo em todas as nações, entre todas as línguas e povos, e na hora da mais profunda apostasia, quando o esforço supremo de Satanás é feito para fazer com que todos, tanto pequenos quanto grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam sob pena de morte o sinal de fidelidade a um falso dia de descanso, esses fiéis, irrepreensíveis e inofensivos, os filhos de Deus, sem repreensão, brilharão como luzes no mundo. Quanto mais escura a noite, mais brilhantemente eles brilharão. Profetas e Reis, 188 e 189. Oro para que estejamos entre esse grupo e brilhemos mais quando a escuridão realmente atingir. É crepúsculo agora, pessoal. Ainda não estamos na escuridão. Vou deixar vocês com um comentário muito atencioso que alguém fez, não faço ideia de quem, sobre o grande conflito. Quem você deixou para trás para executar o trabalho? Pergunte aos anjos. Um pequeno grupo de homens e mulheres que me amam, respondeu o Senhor Jesus. Mas e se eles falharem quando o julgamento chegar? Tudo o que você fez será derrotado? Sim, se eles falharem, tudo o que eu fiz será derrotado. Mas eles não falharão, Jesus responde.
e um pequeno poema. Você me seguirá? O Salvador perguntou. A estrada parecia brilhante e bela e cheia de esperança e zelo juvenil. Eu respondi, em qualquer lugar. Você me seguirá? Novamente ele perguntou. A estrada parecia escura à frente, mas eu dei uma olhada em seu rosto brilhante. Até o fim, querido senhor, eu disse. Você me seguirá? Eu quase empalideci, pois a estrada era áspera e nova. É assim que vai acabar, amigos. É assim. O caminho passa pelo Getsêmani, amigos, para nós também. Passa pelo portão da cidade, fica fora do acampamento. O caminho fica sozinho. E o caminho fica até que não haja mais vestígios de pegadas em que possamos colocar nossos pés. Apenas a voz, siga-me. Mas no final, isso leva à alegria proposta a ele e à boca de Deus. Não importa o que aconteça no futuro, não importa quantas forças conspirem para destruir o povo fiel de Deus, temos a promessa. Vamos depender disso. Vamos fazer parte desse movimento final. Vamos orar. Pai do céu, eu oro para que nada nos distraia, nada nos divida, que olhemos sempre e somente para Ti e Teu testemunho inspirado do que devemos esperar e como devemos nos preparar para isso. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.